Lucas não era um rebelde. Ele era da igreja. Servia, cantava, orava. Era aquele jovem que todos admiravam, o exemplo a ser seguido. Mas por trás do sorriso e do serviço, ninguém, absolutamente ninguém, sabia da batalha que ele travava escondido, no silêncio do seu quarto, na escuridão da noite. Uma luta que ele perdia com mais frequência do que gostaria de admitir. E numa noite, ele caiu. De novo, só que dessa vez, ele sentiu que foi longe demais. Ele fechou o celular, jogou o aparelho para o lado e ficou olhando para o teto escuro do quarto. Foi aí que um sentimento que ele não sentia há anos veio com força total. Vergonha. Não era uma vergonha leve, aquela que faz o rosto corar um pouco. Era uma vergonha que queima por dentro, que sufoca, que faz você querer desaparecer. Com a voz trêmula, quase um sussurro, ele disse para o nada: Deus, eu prometi que não faria isso de novo. A resposta foi um silêncio absoluto. Um silêncio que pesava, que acusava, e na cabeça dele, uma frase martelava repetidamente, como um tambor de guerra: você é um hipócrita. Um hipócrita que canta louvores no domingo e se afunda na sujeira durante a semana. Um hipócrita que fala de santidade, mas vive uma vida dupla. Aquele pensamento era a única companhia dele naquela noite. A vergonha e a hipocrisia dançavam no escuro, zombando da sua fé. Ele sentiu que não havia mais volta, que a sua promessa quebrada era a prova final de que ele simplesmente não tinha conserto. No domingo seguinte, Lucas foi para a igreja. O hábito, a rotina, o medo de ser questionado o levaram até lá. A música começou. As pessoas ao redor levantaram as mãos, fecharam os olhos, cantando com toda a força do pulmão. Lucas levantou as mãos também, mas a boca não se movia. As palavras não saíam. Ele se sentia sujo, um impostor no meio dos santos. Enquanto todos adoravam, a mente dele era um turbilhão de pensamentos sombrios. Se eles soubessem quem eu sou de verdade, se eles vissem o que eu fiz na quinta noite, eles me expulsariam daqui. Ninguém me olharia nos olhos. O medo do julgamento era paralisante. E a partir daquele dia, ele começou a fugir. Uma fuga silenciosa, interna. Ele começou a evitar os momentos de oração para orar. Ele sentia que Deus não estava ouvindo mesmo. Ele parou de ler a Bíblia. Cada página parecia uma acusação direta. Ele começou a evitar até mesmo olhar para o céu, porque a culpa faz isso com a gente. Ela é traiçoeira. Ela não só te lembra do seu erro, do seu fracasso. Ela vai mais fundo. A culpa tenta mudar a sua identidade. Ela sussurra no seu ouvido que você não é mais quem você era. Lucas não se via mais como um filho amado. Ele se via como uma decepção, uma falha ambulante. Ele começou a acreditar que o seu erro era maior do que o amor de Deus, que sua mancha era permanente e que ele estava destinado a viver com aquela marca para sempre. A distância entre ele e Deus parecia crescer a cada dia, não porque Deus tinha se afastado, mas porque Lucas estava correndo na direção oposta, convencido de que não merecia mais estar perto. As semanas foram passando e o vazio só aumentava. Numa madrugada, ele acordou assustado, o peito apertado, a respiração curta e pesada. Uma crise de ansiedade o pegou de surpresa. Ele sentou na beira da cama, no escuro, sentindo o peso do mundo nas costas. E com uma sinceridade dolorosa, ele disse em voz alta para o quarto vazio: eu acho que Deus cansou de mim. Era o fundo do poço, a sensação de que até mesmo o Criador do universo tinha desistido dele. E naquela madrugada, no ponto mais baixo da sua jornada, ele decidiu parar de fingir. Parar de tentar ser forte. Parar de fugir. Ele olhou para a escrivaninha e viu a Bíblia, coberta por uma fina camada de poeira, um lembrete físico da sua distância espiritual. Ele a pegou, sentindo o peso do livro nas mãos. Sem saber onde procurar, ele simplesmente abriu aleatoriamente. Seus olhos correram pelas palavras, buscando qualquer coisa, um sinal, uma resposta. E, então, ele leu Salmo 103, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se
e grande em amor. Ele parou. Piscou. A frase parecia saltar da página. Ele leu de novo, mais devagar. Grande em amor. Não pequeno. Não limitado. Não condicional. Grande. Naquele momento, algo se quebrou dentro dele. A muralha de orgulho e vergonha que ele tinha construído começou a ruir. E Lucas começou a chorar. Mas não era um choro de medo ou de culpa. Era um choro de alívio. Um choro de quem esteve perdido no deserto por dias e finalmente encontrou uma fonte de água. A verdade daquela frase simples começou a lavar toda a sujeira que ele sentia, lembrando-o de que o amor de Deus não se media pelo seu desempenho, mas pela sua própria natureza. Naquele mesmo instante, ele escorregou da cama e ajoelhou no chão frio do quarto. Não houve oração bonita. Ele não citou versículos ou usou palavras teológicas complicadas. Com o rosto banhado em lágrimas, com a voz embargada, ele só conseguiu dizer: eu errei muito, mas eu não quero viver longe de ti. Foi uma oração simples, crua, desesperada, uma confissão vinda do lugar mais profundo da sua alma. E pela primeira vez, em semanas, talvez meses, ele não sentiu a voz da acusação. O silêncio que se seguiu não era pesado e condenatório. Era um silêncio cheio de paz. Não foi uma emoção explosiva. Não teve luzes piscando ou um coral de anjos cantando. Foi uma paz firme, quieta, mas inconfundível. Uma certeza que se instalou no seu coração. Era como se uma mão gentil tocasse seu ombro e uma voz suave dissesse: eu ainda estou aqui, eu nunca saí. Naquele chão, Lucas entendeu que Deus não estava esperando uma performance perfeita. Ele estava esperando um coração quebrantado. Ele não estava esperando que Lucas se limpasse para depois voltar. Ele estava de braços abertos, esperando para limpar Lucas no momento em que ele voltasse. Aquele não foi o fim da luta, mas foi o fim da fuga. Foi o momento em que a graça encontrou o pecador, não para apontar o dedo, mas para mostrar o caminho de casa. Lucas não virou uma pessoa perfeita no dia seguinte. As tentações não desapareceram magicamente, e a batalha continuou. Mas algo fundamental mudou dentro dele. Ele parou de fugir. Ele parou de se esconder na vergonha. Parou de se punir por cada deslize. Ele finalmente entendeu a diferença crucial entre culpa e arrependimento. A culpa te acusa, te prende ao passado e diz: você é um fracasso. Mas o arrependimento, que nasce da graça, aponta para o erro e diz: você errou, mas existe um caminho de volta. A culpa te afasta de Deus. A graça te puxa para perto dele. E talvez essa história não seja só sobre o Lucas. Talvez seja sobre você, que está assistindo agora. Você que se sente um hipócrita. Você que acha que seu erro foi grande demais, que a sua mancha nunca vai sair. Você que tem fugido de Deus com medo do que ele pensa de você. Eu quero que você ouça isso. Você não é o seu pior momento. Você não é a sua pior falha. Você é alguém que Deus ama profundamente e que ele ainda está moldando. O processo é longo, às vezes é doloroso, mas ele não desistiu. E enquanto houver um coração arrependido, sempre haverá restauração. Sempre haverá um caminho de volta para casa. Se essa história falou com você, se você se viu no lugar do Lucas, compartilhe essa mensagem com alguém. Alguém que você sabe que pode estar fugindo de Deus por causa da culpa. Lembre essa pessoa que o amor dele é grande. Obrigado por assistir.